Tá começando o primeiro episódio do Bobina, um podcast de produtor de áudio para quem produz ou quer produzir. A ideia é trazer alguns convidados para discutir questões práticas do dia a dia do mundo do áudio. Trazer problemas, dificuldades, causos e suas soluções. Eu sou Vitor Souza. Eu sou o Pedro Rodante. E hoje a gente vai bater um papo com Henrique Nolasco sobre masterização. Bora lá? Primeiramente agradecer aí, Henrique, valeu ter topado esse papo muito louco, esse papo sobre masterização, um conteúdo profundo. Mais uma vez você topou participar, então já quero agradecer de cara. Uma coisa que eu queria saber se você consome podcast, e o Pedro trouxe isso da gente focar no áudio, já que o podcast era sobre áudio, né? Por isso que a gente decidiu não fazer com vídeo. Conta um pouquinho disso aí, Pedro. Vamos começar assim. Tá, legal, é um bom jeito de começar. Eu acho que a ideia de cara foi essa de não trabalhar com vídeo, já porque, assim, é um conteúdo falando sobre áudio, falando sobre captação, falando sobre como chegar na melhor qualidade possível com o que você tem. A gente tá pensando em vários conteúdos relacionados a isso. E, enfim, eu acho que é um conteúdo feito para ser ouvido mesmo, né? Então, a gente teve a ideia aqui de pensar num microfone e cada um vai ser representado por um microfone. E a gente queria saber de você, Henrique, qual é o microfone que você escolhe para ser hoje? Hoje eu vou ser um SM58 original. Detalhe importante, né? E por que, Henrique? Olha, um bom dinâmico, ele resolve a vida de muita gente, né? Hoje, no caso aqui, eu tô em casa, eu tenho 2 filhos, eu tô dentro do meu quarto aqui, do meu espaço onde eu faço as minhas alquimias. E eles estão quebrando o pau lá fora. Acredito que não estão escutando agora aqui no podcast. Então, quer dizer, é um microfone que super recomendo. Legal. E agora uma coisa que eu pensei, né? Tudo isso é novidade pra gente, ser um microfone, pensar dessa forma. Mas agora pensando nesse conceito de ser um microfone, com certeza é muito atrativo ser um microfone que viajou o mundo inteiro, que ajudou milhares de bandas, que conheceu milhares de pessoas, né, notáveis, assim. Então, é uma ótima escolha. Vamos partir agora pro tema central, falar um pouco de masterização. Conta um pouco aí como que você entrou nessa história de masterizar. Cara, é uma coisa interessante que às vezes o mundo encarrega a gente de uns caminhos que às vezes não é um caminho que a gente estava pensando em fazer, né? Mas bom, desde pequeno, quando tinha um som na minha casa, eu lembro até hoje, era um Gradiente, aquele escovado, né, de aço escovado. Ele tinha um equalizador gráfico e eu ficava ali tentando, toda música, eu ficava lá tentando extrair um pouco melhor ali a sonoridade daquela música na minha escuta, né, nas caixas que tinha e tal. Então, quer dizer, eu fazia pequenos ajustes para tentar extrair coisas que eu queria ouvir, coisas que me emocionavam na música, né? Então, assim, quando eu começo a falar de masterização, eu lembro que nessa época eu estava fazendo mais ou menos isso, né? Eu estava interagindo de forma criativa com a música, de forma criativa e tentando extrair, tentando fazer com que ela emocionasse mais, né? Então, cara, isso eu era criança, eu devia ter ali de 10 a 15 anos, né? Mais ou menos. Nossa, e isso que você trouxe, agora me veio à mente, isso era muito comum nos sons antigos, né? E até nos softwares de reprodução de música mais antiga era comum você fazer vários ajustes, né?
E hoje isso tá meio fora de moda, né? O que vocês acham? Eu achava incrível brincar de DJ com cada música, assim, e cortar todo grave, levantar os agudos, inverter, deixar só médio, parecer o carro da pamonha. É muito legal você ir trabalhando com isso, assim. E é um jeito muito legal de você entender a diferença que faz mesmo, né? Querendo ou não, é uma vivência com isso, né? Cara, esse negócio de você intervir no áudio, cara, é muito bom. E assim, acho que a gente vem dessa época, né? De botar a mão ali no knob ou né, no equalizador e poder fazer isso. Hoje, realmente, eu percebo que está acabando. Aqui em casa, com meus filhos, eu deixo eles mexerem nos equalizadores e tal, porque isso é uma experiência bem bacana, né? Então, assim, continuando nessa pegada da masterização, eu cursava música aqui na universidade da minha cidade, que é o FOP, né, Universidade Federal de Ouro Preto. E lá tem na universidade tem a rádio e TV, né? Rádio e TV UFOP. E eu fiz um estágio, eu comecei como estagiário lá. Bom, e a maioria dos programas eu fazia a finalização, né? E tinha gravação tanto de conteúdo jornalístico, como programa, gravação de banda, gravação de shows. Então, quer dizer, nessa época tinha outros estagiários que eram responsáveis mais pela parte de captação, mixagem, e eles gostavam, cara, de me passar a parte final para eu fazer. Falar, Henrique, faz essa finalização pra gente, o que você acha dessa música, o que pode ser melhorado, o que você pode fazer de ajuste fino aí para melhorar, né? Então, assim, eles confiavam no meu ouvido, de certa forma, né? Acho que pelo fato de eu ser músico e ter essa percepção advinda da escuta mesmo. E, bom, acho que foi a partir daí que eu me interessei mais e vi, na verdade, que eu era interessado por masterização, né? O que eu fazia, na verdade, ali era masterização, né? E lá a gente aprendeu várias questões técnicas, que é printar uma master para, por exemplo, lá a gente fazia para o canal Futura, né? As coisas iam para o canal Futura. Tinha coisas que iam para o canal Brasil. Um colega meu fazia coisa para o canal Brasil e já tinha essa questão da linguagem dos LUFs. Bom, então é isso, né? Acho que o embrião foi daí, né? Das pessoas confiarem um pouco no meu ouvido, na minha escuta. E é isso. Ainda está sendo assim, né? As pessoas me mandam e falam, Henrique, vou te mandar o que você pode melhorar aí, o que você acha, né? Essa escuta crítica, eu sempre fui fã de fazer, e a gente sabe que a escuta crítica é uma coisa muito boa para poder enriquecer a música, e quem sai ganhando é a música. E já aconteceu de você, quando te fazer essa pergunta assim para você, o que dá para melhorar? Você falar, não tem nada. Ah, rapaz, já. Cara, tem música, tem música que é assim, que a gente senta pra escutar, eu fico assim, eu fico boquiaberto com quanto que tá lindo aquilo. Vou fazer o quê? A gente pergunta, eu me pergunto assim, o que eu vou fazer nessa música, né? Tem coisa que a gente não pode estragar, assim, de tanto que já tá bom. Qualquer coisa que a gente faz, a gente acaba estragando. Inclusive, tá tendo uma agora, que é do compositor, do arranjador João Paulo Avelar. Ele musicou umas letras do Laércio Bacelar. E, cara, tá maravilhoso, assim, é o Tri Amaranto cantando. Tem coisa do Toninho Horta tocando. Então, assim, quando eu escuto aqui, bicho, eu sento e escuto, eu fico assim, gente, que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. Obviamente que dá pra gente fazer um polimento ali. E masterização, na verdade, a gente caminha pra esse lado, assim, né? Do polimento final.
coisas de 1 dB e meio, com o equalizador bem fechado. Às vezes uma compressão ali é de 1 dB no máximo, para poder dar uma característica, né? Hoje a gente está na época de masterizar ou de fazer muito single. Esse aqui, no caso, a gente é um álbum inteiro. Então a masterização também tem isso, da gente tentar criar essa relação assim, entre as músicas também, né? É uma das premissas da masterização, né? De você criar uma amálgama entre elas, uma característica entre elas. Qual que é a diferença entre a mixagem e a masterização? A masterização, cara, vamos dizer que é o último processo dentro da cadeia de produção de uma música, de uma produção fonográfica, produção de um áudio. É a última etapa da cadeia, né? Ali a gente vai ver se ela vai ser printada para CD, para streaming, para vinil, ou, né, para vídeo, né? Então essa parte técnica que se faz na master e não se faz numa mix, né? A mix, o engenheiro de mixagem, ele se preocupa com outras coisas, né? Essa mistura entre os instrumentos, entre a voz e por aí vai, é uma coisa mais específica, digamos assim, da mixagem. E eu não faço mixagem, eu não mixo, assim, é muito raro eu mixar, sabe? É uma arte fantástica, é uma coisa, assim, não é pra mim, eu acho que não é pra mim. Eu prefiro tá nos finalmente, assim. Vocês mixam? As minhas coisas, sim. Mas eu não pego um trampo só pra masterizar. Acho que eu não tenho esse... não me sinto seguro de pegar um trampo e me vender só isso, digamos assim. Eu faço uma masterização pra complementar a minha mix. Não, eu também. Eu acho que é uma coisa que eu acabo usando muito mais como... É lógico, assim, óbvio que a gente diferencia as duas coisas. Eu tenho até um costume que eu tenho de, assim, beleza, finalizei uma mixagem, agora eu vou entrar no processo de masterização. Eu sempre tento pausar, tomar um café, assim, respiro por pelo menos uns 10 minutos, aí eu volto. Agora é a master, tá ligado? Tipo, quando possível eu até, faço bounce, puxo o áudio e aí faço a master num áudio só, às vezes dentro do mesmo projeto, mas ali começa o processo de masterização. Mas eu também tenho essa coisa de... eu não me coloco como um técnico de masterização. E eu acho que isso é muito legal, porque eu conheço pessoas que fazem isso também, mais próximas de mim, assim, gente que eu até pego dica e tal. E eu também não tenho essa coragem. Eu acho que você trabalhar só com masterização é uma coisa muito... Você tem muito pouco controle do projeto, porque ele já vem muito embalado. E a responsabilidade que você pega de entrega é muito grande, né? Porque também tem aquela coisa que muita gente... E é uma coisa que a gente estava até conversando antes, né? De tipo, o processo é uma bola de neve, né? Você tem que fazer uma captação boa para conseguir fazer uma pós boa. Não adianta achar que você vai captar de qualquer jeito e vai salvar tudo depois. E é a mesma coisa da master, né? Ninguém faz mágica, né? Cachorro não canta. Então é aquela coisa de, tipo, o processo de master, eu acho ele carrega uma responsabilidade enorme. Porque você vai ter poucas ferramentas para às vezes resolver coisas que os clientes estão esperando mágica, assim. Cara, bacana demais de vocês terem abordado isso aí, essas coisas. Eu acho assim, a masterização, eu não, obviamente, eu não sou a pessoa mais experiente para falar isso. Eu sou menino ainda dentro desse campo. Se a gente for pegar os grandes engenheiros de masterização, mas eu digo assim, cara, você falou uma coisa aí que eu acho que é a coisa mais importante, assim, é a cereja do bolo, que é a questão da escuta. A escuta não é ouvir. O Maurício Guargel fala sempre isso. Não é de você ouvir uma música ali enquanto você lava vasilha e tal. É você sentar e você dedicar um tempo para escutar aquela música, né? Então, quer dizer, o engenheiro de masterização, todos no processo têm uma responsabilidade grande. Eu não sei se a responsabilidade do engenheiro de masterização ela é maior, né? Eu não sei. Mas, assim, tem uma coisa que é importante dentro desse processo, que é o lugar onde você está fazendo a masterização,
né? A sua condição de escuta. Eu acho que a condição de escuta ela é mais importante do que qualquer outra coisa. Eu poderia dizer que qualquer um pode masterizar. Qualquer pessoa dentro do áudio que tenha, né, conhecimento dos fundamentos, que saibam usar as ferramentas, ela pode masterizar, deve masterizar, né? É um processo que não tem segredo envolvido. Às vezes a pessoa mistifica muito o processo da masterização, né? E o processo da masterização não deve ser mistificado. Às vezes o processo da masterização, a gente relaciona ele com um engenheiro top e é um processo que às vezes cria-se como é que eu digo? Um degrau, assim, não é verticalizado o processo. Às vezes você manda para o engenheiro de masterização, você acha que realmente ele vai fazer um milagre na música, ou ele deveria fazer, e não tem nenhum contato com esse cara que é um mito, né? Então, quer dizer, não tem nada disso. O processo, ele é dialógico, assim como o processo de mixagem. Quando eu pego uma música para masterizar, eu entro em contato ou com o produtor ou com o compositor para a gente poder extrair o máximo dela, né? Então, assim, eu dou as minhas opiniões de escuta. Eu escuto, falo, ó, eu acredito que a gente pode melhorar isso, isso e isso, né? A gente pode potencializar isso, isso e isso. Ela vai soar mais com a sua referência, ou às vezes não tem referência, ou ela vai soar melhor. No caso desse álbum que eu tô falando especificamente, tem uma música desse álbum, uma ou duas, que para mim, elas são guia, né? Então, quer dizer, a gente pode e deve fazer com que as outras músicas tenha a tonalidade, digamos assim, a coloração dessa música que está soando melhor, se isso é possível fazer, né? Então, assim, esses encaminhamentos se dá por um processo dialógico. A gente tem que estar sempre ali conversando, né, com o cliente. E a questão da escuta, bicho, eu bato cabeça sempre com a minha sala. Todo dia é testando, é mudando o falante, fazendo as medições, para chegar num ponto cada vez mais prazeroso. Não é chegar num ponto flat. Claro que assim, toda sala tem a sua característica, né? Mas a gente não pode, a gente tem que corrigir os erros da sala, né? Tanto para mix, tanto para masterização, né? A gente tem que fazer essas correções, a gente tem que investir na acústica, é o que eu penso. Não é investir em equipamento, investir em acústica, cara. Condição de escuta, isso é fundamental. Isso é fundamental, né? A condição de escuta ela é primordial. Então, eu acho que assim, para masterizar, para mixar, a primeira coisa é isso: investir em condição de escuta. Quer contar um pouco pra gente, assim, pensando num passo a passo que você visualizaria para criar uma masterização bacana? Uma coisa que é super importante é você medir a sua sala. Eu acho isso muito importante, né? Se você puder chamar uma pessoa, contratar uma pessoa, ou você mesmo baixar um software, você pegar um microfone e mensurar como que as frequências respondem dentro da sua sala, você vai poder agir no foco do problema. Porque é o seguinte, eu tive um problema, essa sala minha, ela é nova. Eu mixava em outra. Eu masterizava em outra. Mas eu trouxe para cá os meus absorvedores, os difusores. E, obviamente, a dimensão dessa sala aqui é diferente da outra. Então, eu tive que redimensionar eles para as frequências que eu tinha que matar, né? Igual eu te falei, aqui é quase um cômodo de 10 metros quadrados. Eu tenho esse 47 a 50 Hz, que é complicado. Ao mesmo tempo, eu já saquei que se eu fizer de porta aberta, olha que interessante isso, se eu fizer de portas abertas a masterização, o meu problema de 50 Hz acaba, né? A onda vai embora, digamos assim. É como se fosse um absorvedor. Existe o absorvedor ativo, né? Que é como se fosse uma caixa sub que faz o cancelamento e ele funciona mais ou menos dessa forma. E eu abrindo a porta, eu consigo uma acústica melhor.
Mas então, assim, medir a sala é importante para ver o que você vai fazer. Se você, né, se for fazer um absorvedor, qual o tamanho dele, qual material que você vai usar. Eu acho isso, cara, é super importante. Se for gastar dinheiro no começo, que gaste dinheiro com isso. Então isso já é um conceito bem importante, né? Que eu acho que eu vejo muita gente querendo investir num compressor analógico para masterizar. E quando nem tem um ambiente que vai saber o que tá fazendo, né? Acho que o Pedro Peixoto fala muito que é tipo pintar um quadro no escuro, né? Henrique, se hoje uma banda falar assim pra você, ó, Henrique, você vai masterizar o meu disco, tem uma verba altíssima, eu quero que você vá masterizar num estúdio em Los Angeles. E aí? Estúdio ótimo, mas você não conhece. Como que você se vê nesse papel? Teve a última entrevista que eu vi aí no canal do BTG Studio, foi até essa com o Gargel. O Gargel falou uma coisa interessante. Ele falou assim, se eu for contratar um estagiário para masterizar comigo aqui, dar uma chance para um estagiário. Vocês chegaram a ver isso? Ele fala assim, se eu for contratar um estagiário, a primeira coisa que ele vai fazer aqui eu vou sentar ele na frente das minhas caixas e vou deixar ele escutando música durante um mês. 10 horas por dia, escutando um punhado de música diferente uma da outra. Então, antes de fazer qualquer movimento de equalização e de compressão. Então, quer dizer, para que isso? Para poder conhecer a sala, o comportamento do som na sala, né? Mais uma vez, a condição de escuta. Porque, como na masterização a gente lidar com pequenas modificações, né? Geralmente se trabalha com pequenas modificações, pequenas intervenções, melhor dizendo, né? Porque tem gente que me mandou para masterizar e fala assim, Henrique, pira aí, cara. Eu quero que você pira, eu não quero aquela masterizaçãozinha homeopática, não. Que você tira um dBzinho aqui e tal. Eu quero que você, muda aí. Eu quero que você muda. Bota artefato aí, que você quiser fazer. Eu fico assim, poxa, bicho, o que esse cara quer? Né? Teve um cara que me pediu, ele falou assim, cara, isso aqui foi gravado analógico e tal, o cara mixou. Agora na master a gente quer mais musgo no som, quer uma coisa mais mofada, assim. Então exagera, eu quero que você exagera. Eu fiquei pensando, pô, exagerar na master é uma coisa que... Bom, vou fazer. Eu tô aqui pra isso, cara. Né? A gente tá aqui pra aprender sempre, né? E pra experimentar. Embora a gente não tá habituado a fazer isso na masterização, mas cada vez mais o cliente pede também pra você surpreender ele, né? No que ele vai escutar. É uma tendência que eu tô sacando hoje, assim. Aí, voltando nessa sua pergunta, ô Vitão, com certeza, a aventura de ir a Los Angeles masterizar é sedutora demais. Mas eu preciso de conhecer o lugar onde eu tô para poder masterizar, sabe? Para poder fazer bem, né? Eu preciso, não tem outra, eu não tenho outra alternativa. A minha sala é, como diz o Philip Schauer, a minha sala é o meu maior triunfo. E acho interessante você falar de um processo, agora indo mais para um lado prático. Eu sei que cada caso é um caso, né? Não tem como você masterizaria, assim, falar uma cadeia de processo. Mas ou traz uma aí que você fez, ou cria uma ilusória, assim, só pra gente entender o seu processo prático. Você passa por um equalizador, você passa por um compressor, às vezes tem uma compressão paralela. Você topa falar um processo desse tipo? Cara, a masterização, eu costumo comparar ela um pouco com o jazz e a música instrumental, né? Eu sou baterista e eu toco música instrumental
basicamente. É um ramo que eu gosto demais. E a música instrumental, o jazz, ele se faz com a improvisação, né? Nenhum dia é igual ao outro. E dependendo com quem que você está tocando, dependendo de como você vai estar no dia, você pinta um quadro, né? O seu improviso sai de uma forma, sai de outra forma. Enfim, é o processo da música instrumental. No áudio em si, acredito que na mixagem também seja assim. E também no fazer musical como um todo, quando você vai tocar, você cria presets também. Eu quero dizer o seguinte, a gente cria formas de repetir aquilo que a gente faz, né? As coisas que dão certo. Sobretudo, o processo que advém do erro. O erro é uma coisa muito importante, né? A gente tem que fazer, errar, acertei. Opa, massa, deixa eu anotar aqui. Então, assim, o processo, o que eu faço aqui não tem muito preset, assim, né? A cadeia que eu uso, né? Geralmente eu passo por um equalizador primeiro, né? O equalizador, às vezes, cara, compressão é uma coisa que é muito questionável até dentro do processo de masterização, de tanto que é uma coisa, às vezes, homeopática. Às vezes o compressor, esse negócio da cola, de reduzir 1 dB com ataque lento e release rápido. Cara, às vezes o cliente não sente isso. Às vezes você sente isso só aqui no seu sistema, né? Quando você vai tocar ele em qualquer outro sistema, em qualquer outra mídia, isso não é sentido. Então, até onde isso é prático ou não é, né? É uma questão também a ser colocada. Mas o equalizador é uma ferramenta que eu tenho muita paixão por ele, assim, né? Sobretudo o equalizador paramétrico analógico, né? Porque eu vim lá desse analógico, de poder mexer com as mãos, e o processo artístico está ligado ao manual, né? O polegar opositor e tal. Então, eu tenho um equalizador paramétrico que eu posso girar, que eu posso, né, fazer uma coisa, fazer outra, experimentar e tal. Então, o meu processo ele começa com a escuta, né? Tem muitos engenheiros de masterização que eles já resolvem um problema na música nos primeiros 10, 20 segundos de música, ele já saca, pum! Tem música que realmente é assim, que a gente vê, que a gente consegue constatar onde é que está uma coisa ali, né? Mas tem música que me dá... É igual uma partida de xadrez, assim. Eu escuto de novo. E qual movimento eu vou fazer ali, né? Eu posso mexer essa torre aqui para vários lugares, que ela vai me dar uma série de sons diferentes. Então, quer dizer, tem músicas que ela te dá uma série de possibilidades. Então, como é que você lidar com preset nisso? Não existe, não tem preset de nada. Cada dia é um dia, né? Cada dia é um dia. O que a gente costuma fazer e ter são paletas de cores, né? Tanto em equipamento analógico quanto tanto digital, né? Dentro desse processo humanizado, que é a masterização. Então, eu tenho as minhas paletas de cores. Eu tenho um compressor aqui que o transformador dele, eu sei que deixa o som mais... Transformador de saída deixa o som mais polido um pouco, né? Ele dá uma aveludada nos agudos. Então, bom, quando eu quero fazer isso, eu uso ele, né? Tem equalizador que é mais transparente. Tem equalizador que não se interage tanto com a música. Ao mesmo tempo, eu tenho o equipamento que é considerado lo-fi, assim, né? Um engenheiro de masterização, digamos assim, como é que eu falo? É difícil. Purista, ótima palavra. Não usaria um equipamento desse por questão de ruído, por questão de timbrar muito, né? Mas tem momento que ele é válido. Tem momento que é válido. Não é todo, né? Eu tenho um equalizador que ele é, digamos assim,
Ele não é um Soundtech, né, que é o santo graal da masterização, mas ele é um equalizador que é caro, que é um equalizador muito transparente. Então, quer dizer, eu vou usar em todas as minhas master porque ele é muito foda. Não, tem momentos que eu não uso ele. Tem momento que eu vou no plugin, que eu vou no Isotope, né? Ou eu vou no equalizador nativo mesmo do Pro Tools, que eu sei ali mais ou menos como é que ele funciona, né? Então, não tem regra. A regra mais importante é sentar aqui descansado, né? Um período que você está descansado, que você tomou aquele café. Eu preciso de tomar um cafezinho antes e tal. Então, tem essa parte ritualística para eu poder atentar a minha escuta e sentir o máximo possível a música. Eu acho muito legal isso que você está trazendo em relação ao teu estado de espírito, de fato, porque isso tem tudo a ver com você entender a sua sala, você ouvir o som e ver como é que tua sala tá reagindo e como que você também tá naquele momento, né? A gente tem um pouco essa mania de achar que a gente tá sempre igual e se a gente não criar uma rotina nesse sentido, a gente não vai estar sempre igual. Tem vezes que eu chego nos lugares e eu tô na pilha, tô eufórico, acho legal você trazer isso, até porque eu comentei isso mais cedo. Eu tenho muito essa de, beleza, agora eu vou fazer. Então, eu ligo o ar-condicionado, eu ligo as coisas, eu tomo um café, eu dou uma relaxada, respiro fundo, sento e faço. Porque achar que a gente vai sentar e já vai sair metendo a mão e já ir fazendo o negócio funcionar. Por exemplo, acho que dialoga super com o que você tá falando, uma coisa que eu tenho muita mania de fazer é colocar a referência para tocar uns minutos na sala antes de eu começar a trabalhar. E muitas vezes eu tô lendo alguma coisa, por exemplo. Então eu tô lendo, consultando uma anotação, mexendo no WhatsApp. Mas eu tomei meu café, sentei bem na frente das caixas, eu deixo rolando a referência, porque ela já vai internalizando ali, você vai ouvindo, teu ouvido vai se acostumando com o que você tá... O que eu tô buscando, né? Cada coisa que você tá fazendo é de um jeito. Se eu vou fazer a master dessa forma, e eu combinei com o cliente uma referência tal, então eu tenho que ouvir essa referência, entender essa referência de fato e escutar as coisas com calma. Acho que isso que você tá trazendo é uma coisa muito legal de... Cada caso é um caso, e é importante a gente criar um processo de entender de fato o que é aquilo ali antes de sair metendo a mão e querer fazer coisa e achar que tudo tá dentro de uma caixa onde a gente faz A, B, C, D e pronto. Tá feito o trabalho, tá entregue o trabalho. Pra quem tá querendo, eu quero começar a masterizar ou não gosto da minha masterização, qual é o tipo de equipamento que você indica no sentido assim... Acho que é importante você ter A, B, C... Pra pelo menos entender o que tá ruim, o que não tá ruim. Fiz uma pergunta muito enrolada ou deu pra entender, Henrique? Não, tá ótima pergunta. Cara, equipamento, assim, pra quem quer começar a masterizar, é o equalizador, um equalizador paramétrico, né? Sem dúvida. Seja digital, seja analógico, né? O limiter é uma ferramenta também que hoje se faz necessário. Né? Então, quer dizer, o cara tem que ter um equalizador paramétrico e um limiter, né? Qualquer down, eu acho que te dá isso. Acho que qualquer uma. Não me lembro de uma que não tenha essas duas ferramentas, né? Acho que é isso, cara. Né? O resto são as outras condições que a gente abordou, né? Que é a questão da condição de escuta e desse posicionamento que eu havia mencionado antes. Uma coisa que eu queria abordar, cara, que na sua fala aí me lembrou, que eu achei bem interessante, é o seguinte: a gente é ser humano e cada dia a gente é né? A gente não foi aquilo que a gente era ontem, um mês atrás, por aí vai. A gente muda. A minha escuta hoje vai ser diferente da minha escuta amanhã também. Então, quer dizer, por mais que a gente tenta criar padrões, a gente tem que saber que essas variáveis, elas também constroem diversidade, né? E a música, ela é uma arte, e toda arte, ela advém dessa construção de diversidade, né? Por que eu estou falando isso? Porque existe a questão da masterização por inteligência artificial, né? A mixagem eu acho que ainda não sei se tem. Acho que não, mas daqui a pouco vai ter, né? A coisa caminha para aí. Mas você pode mandar a sua música, a sua mix,
para uma plataforma e via algoritmo, né, inteligência artificial, ela masterizar a sua música. Então, quer dizer, isso produz diversidade? Um robô está fazendo? Isso é válido ou não é? É uma série de questões que eu estou pesquisando, assim, até uma pesquisa atual que eu estou fazendo para um projeto, mas eu valorizo muito o fazer humano. O fazer humano é interessante para geração de diversidade cultural, né? Para a geração de algo que não padroniza, né? Pelo contrário, acho que esse negócio de padronizar, essa questão mercadológica que tá envolvido também, né? Que é uma coisa que tem a ver com etnomusicologia, inclusive, qual a música é boa, qual a música é ruim, existe música boa, existe música ruim. Acho que tá tudo, às vezes, envolvido nessa questão. Então, o processo humanizado dentro da masterização, eu acho importante, né? O processo humanizado, você tirar o tempo para você escutar, para você poder apreciar aquela música e dar o seu melhor, né? E conversar o máximo possível com quem fez aquela música, né? Master e mix, e arranjador e produtor, né? O processo, quanto mais camarada, melhor né? Falando disso, eu dou aula, né, de produção. E aí o que eu percebo é que, assim como, por exemplo, vai ensinar violão para uma pessoa, você começa numa coisa da repetição, né? De, faz isso aqui. Mas é na expectativa que, assim que ela tiver um pouquinho de técnica, ela já coloque a emoção, ela já coloque o coração e a forma dela pensar naquilo. E eu acho que uma tendência em todas as profissões, aqui, né, falando só da produção musical, é um medo de assumir essa responsabilidade, né? Então, por exemplo, se eu domino chegar em menos 6 lufs ali, a minha onda do espectro tá reta. Se eu tenho aonde chegar, eu tô bem, eu sei que eu fiz um bom trabalho. Agora, eu assumir a responsabilidade desse estado de espírito, de eu ter que pensar, de eu ter que estar inspirado, de eu ter que fazer arte, assusta muita gente. Vocês acham que faz sentido? Com certeza, eu acho que sim. Mas eu acho que é por isso que a gente acaba criando processos um pouco mais técnicos nesse sentido. É você fazer e repetir esse processo que também vai te fazer chegar em lugares melhores, assim, né? Às vezes a gente não vê esse processo, mas guarda as coisas que você fez e daqui uns anos volta pra ouvir e vê se você não melhorou. É exatamente o que você falou de ser um laboratório, né? É um laboratório. E quando a gente coloca o som em primeiro lugar, perguntar pro som o que ele precisa, né? Perguntar ao som o que ele precisa cara, é fundamental fazer isso, né? Então, quer dizer, você vai gravar uma banda aí, você vai microfonar, não é o instrumento que você vai microfonar, você vai microfonar para uma música, né? Então, quer dizer, vai ser um rock and roll, né? Eu quero gravar, todo mundo dá esse exemplo é bom, mas eu quero gravar igual a bateria do LED. Então, quer dizer, faz sentido você botar 24 microfones na bateria? A resposta já tá ali, cara. Você quer gravar igual a bateria do LED? Bicho, trabalha a afinação da bateria primeiro de tudo. A afinação e o batera lá, né? E você falando aí, cara, da sala, eu tive um problema aqui, isso semana passada, assim, né? Deve ter o quê? Não, tem um pouco mais, 2 semanas. Mas quando eu trouxe os meus bass trap, na hora que eu coloquei, eu falei, bicho, tá legal isso aqui, mas... Aí, escutando as minhas músicas referências que eu tenho, o meu playlist, eu falei, cara, mas tem uma coisa estranha aqui, eu não sei o que tá rolando, né? Foi antes de eu fazer a medição. Aí quando eu medi, eu tava com um combi filterzão assim em 100 Hz, cara. Então assim, ele tava matando os 100 Hz. Ele tava matando, eu tava sentindo uma falta de 100 e ao mesmo tempo, abaixo de 100, como ressoava demais aqui, o decay da minha onda, dessa onda de 50 que tava aqui, ela tava demorando tipo 2 segundos, cara, o release dela pra ela morrer.
Então, o bumbo de uma batida para outra, ele tava se embolando, né? Dava o primeiro bumbo. No segundo bumbo, a onda do primeiro bumbo ainda tava aqui dentro. Então, quer dizer, eu não tava tendo definição de grave, mas ao mesmo tempo eu tava matando esse 100. Então, fiquei intrigado. Falei, eu vou ter que redimensionar, né? Aí eu liguei para um amigo que eu tenho. Hoje ele mora no Canadá, o Gerhard. E ele trabalha com construção de cabos, tal, equipamento high-end. E ele faz medição. Aí eu tirei as medidas tudo, ele fez os cálculos e eu mandei para ele a medida que eu fiz. E ele falou assim, ó, cara, reposiciona isso aqui, né? Esses da frente, você vai ter que reposicionar eles, né? E ele mandou eu construir como se fosse o Helmholtz, né? Que são os furadinhos. Eu coloquei ele no canto aqui, no canto inferior traseiro. Bicho, matou a pau, cara. Matou a pau, assim. Quer dizer, tô advindo de uma... Eu não sou... Eu pedi para fazer porque eu não arrisco essa questão de tentativa e erro em acústica. É importante medir, cara. Porque pode estar rolando uma enganação. E com certeza vai estar. E é uma solução super simples. São soluções simples, sabe? Não é solução de bicho de sete cabeças, não. Você mandar para um profissional a leitura da sua sala, ele pode falar assim, ó, cara, faz isso, isso e aquilo que você vai melhorar aí. Sabe? É uma coisa simples de fazer. Eu gostei muito que quando a gente falou de equipamento, você foi super assertivo em colocar o equalizador e o limiter. E o limiter é uma coisa que eu ouço muito sobre masterização. E muita gente tem muita dúvida em relação a volume de masterização. A gente pode falar um pouquinho sobre a intensidade do som? Tanto o volume que você costuma trabalhar, ou se tem ou não um volume adequado para cada tipo de trampo, para música, para entrevista, ou até para... tem que ser nesse volume para você soltar no Spotify, tem que ser nesse volume para você soltar na televisão, tem que ser... Quer falar um pouquinho disso de forma mais técnica, assim, como que você costuma fazer? Se você tem um volume que você costuma trabalhar, tanto de ouvir, quanto de o volume que você precisa ter na leitura para poder entregar o trampo? Vamos falar, é uma boa. O volume final aí, né? Também é uma pira que eu tô tendo atual. Acho que todo engenheiro de masterização, eu acompanho muito o site, o fórum, o Gears Lutz, que tem muita discussão, tem uma aba de masterização lá. E o primeiro que está no fórum é sobre a questão de loudness para as plataformas. E todo dia tem uma postagem nova, né, de um teste feito. Então, assim, isso é crista da onda. E eu tô exatamente nessa pira, assim. Inclusive, a última que eu fiz foi de criar um perfil no Instagram para saber como que se comporta o som dentro do Instagram, né? A gente tinha aquele problema do mono, que foi solucionado, mas Instagram é uma plataforma que dá uma detonada no som, né? Não sei se vocês já perceberam, mas outra coisa que o Instagram costuma fazer no IGTV é dele fazer um filtro low pass lá mais ou menos em 14, 15K, de comer os agudos mesmo, né? E se você subir uma coisa acima de... Geralmente eu tô julgando pro Instagram o limiter em menos 2, menos 2,5, menos 3 dB true peak, né? Porque geralmente as plataformas tá menos 1 dB true peak, mas o Instagram eu tô jogando a menos 3 e tá sendo legal. Não tá dando aquela chieira, aquele ardido, dá muita coisa ruim, dá muito artefato ruim. Eu não gosto. E quem até conversou, eu tava conversando com aquela Vivian Kuzinski, que é uma produtora, se não me engano, é do Sul. Eu não sei qual estado que ela tá. Mas ela mandou um histórico e falou assim, gente, meu som tá super comprimido no Instagram, o que eu faço? Aí eu mandei para ela, tem até uma pesquisa dentro do fórum em relação a isso, e ela achou super válido printar as master em menos 3 dB true peak para Instagram, né? Deu uma resolvida boa, né? Então, para quem manda música para IGTV, o que tá rolando agora é isso. Amanhã eu não sei como é que vai ser. Depois da manhã vocês vão mudar alguma coisa. Mas o que eu tô acompanhando, eu criei esse perfil só para poder
julgar a música dentro do Instagram e voltar ela para o meu computador, fazendo esse AB comparativo, como que o Instagram tá fazendo, né? Assim, sobre loudness, cara, aquela história, cada plataforma tem o seu e algumas se cruzam ali, né? Tem semelhanças, mas uma coisa que eu tô fazendo, que inclusive é uma coisa que o Brandon Duff faz, que é você printar ela no maior volume, quando se quer almejar volume, né? Quando se quer bastante volume, bastante compressão, enfim, o cliente quer isso, você printar ela no maior volume possível, sem degradar a música, né? Sem degradar. Então, no maior volume possível, o limiter em -3 ou -4 dB True Peak. E depois você pega aquilo que foi printado e você abaixar -6, -0,6 ou -0,7 dB. Ali eu uso o Pro Tools, você abaixa ali na onda mesmo. Então ela fica ali entre -1 dB True Peak. É uma coisa que eu tô vendo que tá dando certo, assim. Quando a galera tá subindo pra plataforma, eu tô vendo que tá dando um volume competitivo, né? Para músicas que tem uma natureza sonora mais percussiva, um rap, um rock, isso tá dando efeito, né? Agora, por um jazz, por uma coisa instrumental, eu não faço assim, não dá nem para fazer, né? Tem que trabalhar de uma outra forma, a dinâmica, né? E outras coisas também que dá a sensação de que tá mais alto, né? É questão de palco sonoro, de equalização mesmo, às vezes de excitação, às vezes de mid-side um pouquinho, trabalhar essas questões que também dá a sensação de estar mais alto, né? Se a gente quer soar mais alto, né, existe essa questão de sensação de estar mais alto e não necessariamente estar mais alto. A gente pode trabalhar isso, né? Questão do transiente, né? Hoje é outra coisa que está em moda também, o transiente design ou o fator de crista, que dependendo da natureza do áudio, a gente trabalhar o fator de crista, a gente consegue mais volume final sem precisar comprimir muito, né? Sim, o fator de crista. Por exemplo, o medidor de loudness, ele mede, dentre várias coisas, ele mede a questão do Dynamic Range. O que é o Dynamic Range aí? É o True Peak, né? A crista da onda, e o vale na medição Shot Turn, que é aquela medição que geralmente é 3 segundos. Eu acho que em todos é 3 segundos. Eu não sei dizer. Em todos os medidores é 3 segundos. Então você tem ali essa dinâmica em 3 segundos, que é nada mais do que a crista da onda e o vale, né? Uma medição em tempo de 3 segundos. Isso te dá o fator de crista, né? Essa dinâmica, essa microdinâmica, né? A gente não está falando de macrodinâmica, eu não estou medindo a long turn. Então, a gente observa que a música que tem mais de natureza sonora, mais percussiva, ela tem mais fator de crista, né? Então ela soa mais alto na plataforma, né? Um rock and roll que é super chapado, né? Que é aquela linguiça que tá soando, que tá te dando no seu medidor -14 lufs, e você tem um rap que tá te dando também -14 lufs. Se você for jogar na plataforma, você vai reparar que o rap ele soa mais alto do que o rock, né? Por causa da natureza do sinal, né? Ali tem mais espaços vazios, digamos assim, entre o pico e o vale, né? Então, na medição, o algoritmo, a forma com que ele vai fazer a redução da intensidade sonora ali é diferente de um áudio que é super comprimido
para um áudio que não que tem mais fator de crista. Então a gente está trabalhando essa questão do fator de crista. E como que a gente pode trabalhar isso? Trabalhar com uma compressão. O compressor que ele deixa passar os transientes e mexe ali no RMS, né, no vale da música, né, ou seja, um ataque lento e um release mais rápido, você vai estar trabalhando o transiente. Você também está trabalhando o transiente com um gate, né? O gate eu uso bastante, assim, dependendo da música, para poder fazer a expansão, porque isso, na verdade, nada mais, nada menos é do que uma expansão, né? O gate em expander. Tem também, bicho, tem muito plugin de transiente, né? O Transient Designer. Tem o da SPL, tem o da Elysia, que também trabalha esse transiente, que você consegue, às vezes, galgar mais transiente e melhorar esse fator de crista, sabe? Não sei se eu respondi, Vitão. Uma prática interessante é você também poder colocar limiter em série, mais de um, né, 2 ou 3, com taxas menores. Isso é interessante de testar. Limiters com sonoridades diferentes, né? Em vez de você comprimir, em vez de você dar 10 dB em um, né, e comprimir tal fator, dá 3 em um, comprime um pouco, 3 em outro, enfim, coloca os limiters em série, né? Eu tenho feito isso aqui também, é uma dica que é legal, porque limiter também timbra, cada um tem o seu timbre, é interessante se atentar a isso também, né? Eu uso, por exemplo, o meu conversor de volta aqui, ele tem um soft limiter, então às vezes eu uso o soft limiter antes da conversão AD, né? Para ter um pouquinho mais de som já, e depois ainda coloca um limiter ou 2, dependendo do trabalho. Então trabalhar com limiter em série também é interessante. E assim, você tá devolvendo às vezes uma dinâmica que quem mixou tirou, né? E você tá corrigindo uma coisa que talvez se quem tivesse mixando tivesse essa consciência, não teria acabado com essa dinâmica. Eu masterizo como um complemento da minha mixagem. E assim, eu já mixo esperando aquele compressor na master que eu vou colocar, aquele tape. Se a gente fosse trabalhar junto aqui, eu mixar para você masterizar, aí coisa de... Sei que cada caso é um caso novamente, mas a sua orientação seria tirar tudo da master, ou o que é conceitual da minha mixagem eu posso deixar na master? Como que você costuma trabalhar nesse sentido? Cara, como diz o Brandon, não veio em 0 dB, cara, tudo é válido. Não veio clipando, tá ótimo. Geralmente é assim, né? Mas eu gosto de conversar muito. Por exemplo, eu ia conversar com você, por exemplo, Vitor, você não quer passar num tape analógico, por exemplo? Você acha? Que você quer com o tape analógico na sua música, né? Dependendo do que você quer, o artefato que ele deixa, a gente pode deixar com equipamento analógico. É uma opção que a gente pode dar para cliente. Às vezes não é. Às vezes ele fala assim, cara, eu estou usando aqui esse tape para poder... Eu quero mais sujeira e tal. Então, quer dizer, não faz sentido a gente passar no tape que se tem e que se usa geralmente em masterização. Ou então você usa um Varimu lá, você usa o Fairchild, plugin da... Acho que é da T-Rex, né? Bem legal, eu gosto bastante dele. Então fala, cara, não joga esse Fairchild aí não, eu tenho um Varimu aqui, vamos usar o analógico. Cara, nada a ver, bicho. Assim, eu acho que você deve deixar todo artefato sonoro que você quer dentro da sua música, né? E isso faz parte do conceito dela. E o que a gente faz na masterização é exatamente potencializar esse conceito que você tem aí. E às vezes potencializar esse conceito que você tem aí
eu faço 2 movimentos pequenos aqui, né? Porque o que você tá fazendo é um rock, sei lá, um indie rock, assim, meio a la Strokes. Às vezes sua música tá com as extremidades mais altas, assim, e nesses rocks a gente vê que é mais médio, por exemplo, né? Então a gente, às vezes com high pass e low pass, minha esposa me ligou aqui, às vezes com high pass e low pass a gente deixa uma coisa que você fala assim, bicho, é isso que eu tava querendo, né? Um shelve, assim, nas extremidades. Aí você falou, deu uma referência de rock aqui, outra coisa que eu ia perguntar. Você masteriza qualquer coisa ou você tem um segmento, você precisa se identificar com o projeto? Como é que você vê isso? Então, cara, é interessante que, assim, o meu público, a gente começa a trabalhar com os nossos amigos, né? Eu sou músico, então, assim, quem me procura são os músicos que tocam comigo. Eles vão gravar, né? Então, os músicos que geralmente, do meu convívio, eu comecei a masterizar músicas músicos do meu convívio. Então, quer dizer, eu não toco sertanejo universitário, por exemplo. Então, não veio sertanejo para masterizar, né? Obviamente. Veio outros tipos de música. Então quer dizer que você não masteriza sertanejo. Não. A gente masteriza tudo. Eu escuto tudo, né? Mas é interessante a sua pergunta, porque existe uma coisa dentro da mixagem, da masterização, que é o seguinte. Vou fazer uma analogia aqui. Eu quero comer uma pizza hoje, uma pizza de uma pizzaria bem italiana, assim, tal, suponhamos, né? Cara, você não vai no tiozão do cachorro-quente que vende mini pizza com o intuito de comer uma pizza à la italiana, feita pela mama e tal. Enfim, então, o lugar, a pessoa que vai fazer o seu trabalho, que vai fazer a sua mixagem, você procura ela pelo som que ela vai imprimir nas suas coisas, né? Então, por isso que é importante, eu acho, você começar a mixar e começar a masterizar uma música que você gosta, uma música que você acredita, porque você vai estar printando também ali a sua característica, né? Fazer as coisas dos amigos, e ali você vai se achando, vai se encontrando e vai podendo mostrar mais o seu trabalho. Então, tipo assim, eu nem divulgo às vezes que eu masterizo, assim, eu não faço uma divulgação, Deus dará. Como é que eu explico isso? Mas assim, venha masterizar com o Henrique Nolasco, masterizo tudo. Não, eu acho que não é por aí, assim. Eu acho que a pessoa, ela vem até mim também, porque ela vai escutar o trabalho e fala, legal, quem que fez o trabalho? Fulano, e o Henrique fez a masterização. Legal, eu gostei dessa sonoridade, deixa eu conversar lá com o Henrique. Então, vai mais ou menos nesse caminho, sabe? Bem natural, assim. Quanto tempo, em média, você leva para masterizar? Pode ser que cada caso é um caso, mas eu quero que você faça um paralelo com esse tempo versus a grana mesmo, né? Porque seria lindo você passar um mês ouvindo em vários lugares, mas será que é viável? Uma masterização vai fazer o seu mês? Então, qual que é esse paralelo? Boa pergunta. Esse álbum atual foram 5 músicas e eu pedi o prazo de uma semana para poder fazer, né? O cliente acatou, falou, não, uma semana tá ótimo, até achei que ia demorar mais, enfim. Um single, em um dia a gente resolve um single também, né? Então geralmente é isso. Agora é legal que tem cliente que, assim, aí a gente entra em questão de recall. Chega lá e fala, cara, gostei demais, achei interessante, mas será que a gente poderia fazer essa modificação? O que você acha? Você acha que essa modificação é na master? Você acha que essa modificação é na mix? Eu falo, quando é na master, né? Eu falo, não, na master dá pra gente poder resolver isso. Então ela volta. Então é legal que tem cliente que gosta que esse processo fique um pouco mais moroso até. É engraçado, cara. E comigo não tem disso, não. Comigo é recall infinito, assim. Cliente me entrega
E a gente tem que deixar a música boa, a música do jeito que ele quer. Isso é a coisa mais importante, né? Boa. Nossa, isso vai amarrar com a última pergunta que eu anotei aqui. E é isso que eu queria... Na verdade, eu queria a opinião dos dois, assim, do Pedro e do Henrique. Vocês, quando terminam um trampo, sai com a sensação que deu o melhor? Ou sai com aquela coisa de, puxa, isso eu não tentei, isso eu poderia ter feito isso? E aí? Cara, é a coisa mais importante. Não tem nada que me motiva se não for a satisfação mútua. A coisa mais importante é isso. Claro, outro dia eu estava até reescutando um trabalho antigo que eu faria diferente hoje, né? O cliente achou maravilhoso, as pessoas gostam, mas com certeza absoluta eu dei o melhor, isso sem sombra de dúvida, né? A gente faz música para um semelhante, né, mano? Eu gostei muito do que o Henrique trouxe e tal de... Eu faço recall infinito. Eu acho que é uma coisa de... Eu tenho muita sensação de que os meus trabalhos acabam porque o cliente definiu que acabou. E não porque eu falei, tá aqui, acabou. Eu acho que não tem coisa mais broxante quando o músico começa a perceber que, putz, tem alguma coisa me incomodando. Talvez seja a sala, talvez seja a captação, talvez seja só uma questão da mix. Mas muitas vezes o cara que tá precisando daquilo não sabe como resolver. E aí o técnico fala, já mexi muito, já fiz o que eu tinha que fazer, aí não tenho o que fazer, obrigado, valeu, ou eu vou ter que ficar botando uma hora extra. Eu acho isso muito... Eu fico muito chateado quando esse tipo de coisa acontece, porque todo mundo quer fazer o trampo pra chegar no resultado mais bacana possível. E não tô dizendo também que a pessoa tem que ficar... É óbvio que tem gente confusa, claro que tem. Eu trabalhei com clientes que são confusos, que o cara pede 1000 coisas e depois volta atrás. Mas então também acaba sendo a gente tem que saber trabalhar com isso. Às vezes, é óbvio, o que deixa o cara satisfeito não é o que você tá satisfeito. E isso acontece de vez em quando. Já aconteceu do cara me puxar pra uma mixagem que não era o que eu achava mais agradável. Mas o cara ficou muito feliz. E daí também é entender que, talvez a minha expectativa não esteja alinhada com a expectativa do cliente. Porque talvez o que eu tenho de referência seja completamente diferente do que ele tem de referência. E aí, nesse sentido, isso pode acontecer, né? De tipo assim, terminou o trampo e eu, não sei se era o que eu achava mais bacana. Talvez eu esteja sendo tão preciosista que não é o que eu queria. Mas a pessoa chegou no resultado dela. E isso é importante. Mas eu acho que não tem como você terminar um trampo que você acha que não tá bom. Sim, muito importante. E tem uma característica, assim, porque, assim, esse modus operandi em master, eu acho que ele não vai funcionar também para mix, cara. Mix, ela querendo ou não, é mais complexa do que a master. Ela é muito mais complexa, né? O processo de mixagem, ela demanda muito mais trabalho do que a da master. Quem faz a master boa é a mix boa, a gente sabe disso, né? A gente sabe disso. Então não dá para adotar essa questão de recall infinito também na mixagem. São processos diferentes. Então você ponderou muito bem. Uma frase aqui do Henrique que eu anotei no caderninho pessoal mesmo. Foi perguntar pro som o que ele precisa. E nesse sentido, eu sempre ouvi essa frase, né? Mixagem não se termina, se abandona. E achava normal, assim. E toda vez que eu abria uma mix para fazer uma coisinha, eu acabava mexendo nos volumes um pouquinho e refazer outras coisas, assim. Então sempre tinha uma coisa que poderia mudar, então fica essa sensação de abandono. Só que o que eu tô percebendo é que essa sensação mora muito em profissionais que pensam muito técnico, em processos. Eu faço isso, porque processos você pode fazer vários e aí você se baseia em comparar um com o outro, então sempre vai ter a dúvida. E quando eu passei a trabalhar com o meu conceito de gravar fora do estúdio, e aí eu não usava essa frase, mas quando o Henrique falou, eu falei, nossa, é isso, perguntar pro som o que ele precisa. Então abra uma mix, o que tá faltando ali? É isso.
não tem essa de ficar comparando, sabe? E aí você sai, tipo, totalmente satisfeito de ouvir o som, né? Você deu o que ele tava pedindo. Só dando os devidos créditos, essa frase de perguntar o som pro que ele precisa é de um mineirinho aqui de Juiz de Fora, que mora hoje nos Estados Unidos, que é o Nando Costa, que eu trato ele como um tutor também, assim, uma referência, né, pra mim, né? Ele é um cara muito bom, cara. Gosto muito, super recomendo. Um plugin, uma dica e um conteúdo pra galera estudar, assim. Tá, eu vou começar pelo conteúdo. Uma tese de mestrado, a tese é Masterização e dispositivos portáteis, reflexões sobre a otimização de áudio para escuta móvel privada, do cara de São Paulo, Paulo Assis Barbosa. É uma dissertação de mestrado, cara, que tem um conteúdo fantástico, né? Que ele cita e revisa vários teóricos da área da masterização. Então, até para quem está começando, é uma leitura interessante, porque é em português e ele cita todos, cara. Todos os grandes engenheiros de masterização e os referenciais teóricos, né? O Bob Katz, Jonathan Weiner, vários, cara, vários. Então é bom. Dentro de conteúdo, E é aberto, né? É só entrar, acho que no site da USP, é uma dissertação da USP. Então você acha na internet, só digitar lá, tá? Do Paulo Assis Barbosa. Eu não conheço pessoalmente. Bom, então conteúdo atual é esse aí que eu tô fritando. Bom, cara, plugin, eu sempre repito, assim, dentro da masterização, né? Para masterização, que é o equalizador paramétrico, né? Um bom equalizador paramétrico, eu acho que você resolve tudo. É muito piegas falar isso, né? Obviamente, você sabendo de todo o processo, né, tanto da compressão, tanto de todos os fundamentos de compressão e de equalização, enfim, você faz o que você quiser, né? Mas a dica é você começar com um equalizador paramétrico e dentro dessa questão de dica, que eu acho não esquente a cabeça com preset, cara, né? Divida a sua sessão, faça sua mix, termina ela, printa um LR e vai para a sessão de master, né, com outros ouvidos, né? Se possível, mandar para outra pessoa ouvir, né? Mas printa, abre uma outra sessão, escuta no fone, escuta no carro. É importante isso, né? Para quem não tem uma sala legal, que escute nas fontes que tem costume de escutar no fone da Samsung e ver como é que tá soando. Isso é importante, eu acho. Eu adorei a dica de você escutar em vários lugares, acho que é perfeito. Eu acho que, inclusive, que isso é uma coisa que quem começa a ficar com o ambiente mais perfeito, assim, eu reparo muito isso, porque assim, eu sempre fiz muito isso e os técnicos que eu conheci que eram muito bons mantinham esse costume. Mas é uma coisa que a galera que começa a ficar com o espaço cada vez mais perfeito perde o costume de verificar no fone, perde o costume de verificar nas caixas. E daí, eu já passei por isso no estúdio, de o cara falar, não, mas você nem pode ouvir nesses fones, porque sempre vai ficar ruim nesse fone. Como assim? Tudo bem, uma coisa é o fone tá ruim, mas a música vai ficar ruim? Tipo, daí você tá fazendo um som que 99% das pessoas não vai poder escutar, porque a grande verdade é essa. A maioria das pessoas vai ouvir num fonezinho, vai ouvir na caixinha da JBL, vai ouvir no carro. Então, você tá fazendo esse som pra quem? Só pra funcionar dentro da sua sala? Só pra funcionar dentro do seu espaço? Então, isso é importante, assim. Se manter perto do público, né? Nesse sentido. Claro, e isso que você falou é exatamente o assunto, a espinha dorsal dessa tese de mestrado, que é masterização e dispositivos portáteis, né? A escuta de um engenheiro de masterização, eu tenho umas BW703, cara. Quem tem isso em casa, né? Quem tem essas Yamaha que a gente tem? Não tem, cara. A galera tá escutando em outra, tá escutando o fone da Samsung, né? A gente tem que ter isso em mente também. Esse foi o primeiro episódio do Bobina, nosso podcast de produtor de áudio para quem produz ou quer produzir. Para você que ouviu até aqui,
Mais do que pedir pra curtir, compartilhar, eu vou te pedir o seguinte: conta nos comentários o que você achou do conteúdo, o que pode melhorar e o que ou quem você quer ver por aqui. Um abraço e até o próximo episódio.